Sabia que você tem um tesouro? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas é exatamente sobre esse assunto que eu quero conversar com você. Então fique com a gente durante esse vídeo, porque com certeza tem ensinamentos muito preciosos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você receber todas as novidades que a gente tem colocado aí, beleza? Certa vez, Jesus estava ensinando aos seus discípulos e ele fala o seguinte para eles. A gente vê esse texto registrado em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, que diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Entenda o seguinte: tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, todas as nossas projeções e todas as nossas criações, seja em pensamento, seja em atitude, seja em palavras, tudo isso está sendo guardado em um tesouro. Talvez você nunca tenha parado para pensar dessa forma, mas você tem um baú do tesouro, um grande baú do tesouro que, em alguns momentos da sua vida, você vai acessar esse tesouro. Em algum momento da sua caminhada, da sua trajetória, será necessário acessar esse baú do tesouro. A minha pergunta para você é: ao acessá-lo, você encontrará coisas boas ou coisas ruins? Ao acessar esse baú do tesouro, você tirará dele coisas boas ou coisas ruins? Pense nesse baú. Pense que durante toda a sua vida, sua caminhada, sua história, sua trajetória, você foi colocando coisas, colocando coisas. Existem pessoas que são acumuladoras, né? Que elas vão guardando, guardando, estocando. Tem tanta coisa e muitas coisas, às vezes, até sem utilidade. Algumas com utilidade e outras sem utilidade. Pense que você é um acumulador. E você está acumulando coisas na sua vida. Você está acumulando coisas nesse seu baú. E a minha pergunta é: você é uma boa pessoa ou você é uma má pessoa? Por quê? Se você for uma boa pessoa, com boas atitudes, com boas práticas, com boas palavras, com boas ações, você está estocando tudo isso no seu baú do tesouro. Se você é uma má pessoa e tem feito coisas ruins, coisas negativas, prejudiciais a si e aos outros, você também está colocando coisas no baú do tesouro. E vai chegar um momento que você vai precisar acessá-lo. Imagina que você está em uma ilha deserta e tudo que te resta é esse baú. Imagina que você está ali, não tem mais pessoas, não tem mais recursos e na verdade os recursos que você tem estão dentro desse baú. Pensar sobre isso te tranquiliza ou te assusta? Pensar que se tudo que você tem para sobreviver vai ser retirado desse baú, que você está colocando coisas ali, isso te deixa tranquilo, te deixa preocupado. Porque em algum momento você vai ter que acessar, em algum momento você vai ter que abrir esse baú. E alguns baús parecem mais uma caixa de Pandora do que um baú do tesouro propriamente dito. Algumas pessoas, se abrirem esse baú, elas ficaram surpresas e preocupadas e decepcionadas com tantas coisas ruins que elas estão estocando ali. E o que você tem colocado nesse seu baú? O que você tem colocado ali dentro? Porque, queira ou não, goste ou não, o dia mal virá. O tempo da aflição virá. E quando a aflição vier e você abrir esse tesouro, esse baú, o que você vai encontrar dentro desse baú? Quando o dia mal vier e você abrir esse baú, você encontrará ali ferramentas para vencer essa situação, para superar esse dia mal, para superar esse problema, essa crise, essa dificuldade, ou você encontrará mais problemas, mais dificuldades, mais crises. Você precisa pensar sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês a história de um homem. Ele foi um profeta chamado por Deus. Deus, desde o ventre, chama esse homem e fala: eu te chamei, eu te escolhi como profeta às nações. Eu te chamei, você é meu, eu tenho um plano, um propósito para você e com você. E ele profetiza e ele se torna um instrumento usado por Deus para poder servir ao Senhor, para poder fazer aquilo que Deus esperava dele. E ele está lá trabalhando e fazendo, só que ele
enfrenta aflições, ele enfrenta lutas e dificuldades, ele passa por situações bem difíceis, bem complicadas. Só que é interessante pensar o seguinte: esse homem, o nome dele é Jeremias, ele é o único que escreve um livro de lamentações. Na Bíblia relata a história do profeta Jeremias. E quando ele fala sobre essas lamentações, né, ele diz claramente como ele experimentou o dia mau, a dificuldade. Só que vamos ver o que aconteceu na vida dele? Lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele fala o seguinte: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha só quanta coisa ruim e difícil o Jeremias passou, né? Talvez na nossa caminhada a gente não tenha passado por tanta luta, por tanta dificuldade como ele passou. E ele vem relatando todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa crise pela qual ele passou. E ele fala o seguinte: quando eu me lembro disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim. Quando eu me lembro disso tudo, eu fico arrebentado, angustiado, desesperado. Eu falo, caramba, acabou, não tem mais jeito pra mim. Só que é interessante que Jeremias era um homem bom. E lembra do texto que Jesus falou? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. E o Jeremias faz o seguinte, ele ensina pra gente aqui no versículo 21, ele vem falando, né, todo esse contexto, aqui no 21 ele fala o seguinte: todavia, lembro-me também, ou seja, ele não ignora aquilo que ele estava passando, eu lembro disso tudo, mas eu me lembro também de algo que transforma a vida dele, eu me lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Por isso, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Olha que interessante. O Jeremias está passando por toda essa situação, por todo esse caos, toda essa luta, essa dificuldade, tudo isso. E ele fala assim, eu me lembro disso. E ao pensar nisso eu fico angustiado, eu fico depressivo, eu fico mal, eu tenho crise de pânico, eu tenho crise de ansiedade, eu não consigo dormir, eu não consigo viver pensando nisso, mas eu me lembro daquilo que me dá esperança. E nesse momento eu quero te convidar, independente do momento que você está passando, independente da situação, independente da crise, da dificuldade, do problema, da luta, da dor, da perda, independente disso, eu quero te convidar a abrir esse baú. E eu sei que você que está me ouvindo é uma boa pessoa. Eu sei que você foi colocando coisas boas dentro desse baú. Acesse esse baú.
Acesse aquilo que te dá esperança. Acesse aquilo que te faz viver e crer e querer lutar novamente, sem desistir, sem jogar a toalha, sem entregar. Abra esse baú. E ao abrir o baú, você vai ver que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida, pois elas já se renovaram tantas vezes, não é verdade? Lembra quando você falou que não conseguiria, que não ia dar certo, que não tinha mais jeito? Eu não aguento mais, Rodrigo, acabou pra mim, não tem mais jeito, não tem mais esperança. E você está vivo até hoje, não é verdade? Lembra de quantas vezes Ele te livrou, quantas vezes Ele te salvou, quantas vezes Ele se mostrou presente na sua vida, te dando esperança, te dando um futuro. E você continua aguardando nele. E enquanto aguarda, você enche esse baú de coisas boas. Ao abrir esse baú, você vai começar a falar. É o que Jeremias faz. Por isso digo a mim mesmo, ao invés de dar ouvidos ao noticiário, ao invés de dar ouvidos aos críticos, aqueles que estavam se opondo a ele e aqueles que estavam torcendo pela derrota dele, ele prefere falar daquilo que estava cheio o coração. Pois a boca fala aquilo que está cheio o coração. E é a decisão do Jeremias. Ele poderia ficar se lamentando, ele poderia ficar triste e decepcionado e angustiado e vendo a vida indo embora. Mas não, ele acessa a memória, ele abre aquele baú, encontra coisas boas e ele fala. Fale, declare a palavra, declare as coisas boas que você já viveu e tem vivido, declare as suas certezas e convicções, abra sua boca, tire do seu coração e deixe sair, porque quando você fala, você é o primeiro a ouvir, e quando essa palavra sai da boca e entra no ouvido, mais fé é gerada. Saiba que em algum momento da sua vida você vai ter que abrir esse baú. Se for agora esse momento, abra e encontre coisas boas lá. Rodrigo, mas até hoje eu só coloquei coisas ruins nesse baú. Comece a mudar, comece a modificar, vá enchendo de coisas boas, daqui a pouco aquelas coisas ruins ficarão obsoletas, desaparecerão ali. Tantas coisas boas tomarão o lugar dessas coisas ruins. Saiba, você vai ter que abrir esse tesouro, você vai ter que abrir esse baú um dia, que ao abri-lo, você encontre um bom tesouro. Seja essa boa pessoa, seja uma resposta de Deus para si mesmo e para os outros. Faça a diferença. Ele conta com você. As pessoas contam com você. Quando você passar pela aflição, pelo dia mal, pela angústia, que você possa mostrar que você é resiliente, que você é forte, que você acredita, que você supera, porque Ele está com você. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe.